Olá! Vamos aprender a fazer a pepa. É bem facinho. A gente vai precisar de pouquinha coisa, ó. Bolinha de 75, bolinha de 50 e bolinha de 35. A pepa é praticamente isso. Só isso. Vamos começar? Então, a gente vai começar pelo pezinho. Bolinha de 35, estilete. A gente vai fazer um corte assim, ó, de ladinho. Aqui tá o meio da bolinha. Nós vamos cortar aqui de ladinho, mais ou menos 1 centímetro. Cortou, despreza. E agora a gente vai cortar no meio. Cortou no meio, a gente tem 2 metadinhas. Aí, com a cola quente, nós vamos juntar. Passa a cola na metade da bolinha e a outra metade juntou. Aqui já é o pezinho, certo? Agora, nós vamos pegar um retalho de EVA amarelo. Vamos passar cola na sola do pezinho e colar. É difícil ver o branco, a luz não ajuda, então eu vou tentar ajudar vocês durante o processo, tá? Agora, com a tesoura, a gente vai tirar todo o excesso de EVA que ficou em volta do isopor. Então, aqui, ó, recortar em volta da bolinha, que virou pezinho, na verdade, né? Pronto. A bolinha tá pronta. O pezinho tá pronto. Agora, a gente vai aprender a modelar o pezinho. A pepa, na verdade, ela é toda modelada. O processo dela, para confecção da pepa, ela é toda de modelagem no EVA. Por isso que eu escolhi fazer a pepa para vocês. Porque você aprendendo a modelar o EVA, você vai fazer um monte de coisa. Então, o que que eu vou precisar para modelar? Eu vou usar aqui, ó, uma base, que vai servir de apoio para colocar o meu pezinho. Tá aqui, vou deixar de lado, mas depois eu explico para vocês. Eu uso uma folha de sulfite para colocar o EVA, porque eu acho mais prático. Aqui, ó, um pedacinho de EVA amarelo. Vou colocar o EVA aqui em cima. Tampo com a folha sulfite e com o ferro bem quente, eu vou passar o EVA até ele ficar bem quentinho. Mas é rapidinho, é uns 20 segundinhos mais ou menos, 15, 20 segundinhos. Aqui tem que ser bem rápido, tá? Então, presta bem atenção na explicação. Tirei o ferro, tirei a folha sulfite e eu vou esticar o EVA em cima. Isso acontece, gente. Mas olha, só para vocês entenderem, eu vou esticar o EVA em cima da minha bolinha. E espero um pouquinho. E aí ele pega a forma. Aqui o EVA esfriou, não deu tempo, mas eu já tinha um outro preparado, sabendo que isso ia acontecer. Olha, ele fica desse jeitinho. E acontece mesmo, tá? Acontece muitas vezes. Porque tem que estar bem quentinho. Então, aqui, ó, é como se ele estivesse aqui. Puxei e ele ficou desse jeito. Ó. Ficou encapadinho. Deixa eu desligar o meu ferro. Feio, mas necessário, que eu não tô querendo me queimar. Agora aqui, ó, com a tesoura, eu vou cortar em volta, tirando todo o excesso.
São 2 pezinhos. Eu já tinha os 2 prontos. Tá aqui. Para adiantar o processo, eu já fiz a modelagem de toda a pepa. Eu vou explicar para vocês como faz todas as peças, mas assim, ó, só para adiantar. Aqui é a bolinha de isopor de 75, que eu disse que a gente ia precisar. Isso daqui é para barriguinha. O que que eu fiz? Olha, para vocês entenderem. Peguei um copo. Deixa eu abrir um pouquinho mais a imagem. Peguei um copo, posicionei a bolinha de 75. Peguei o EVA branco e fiz a mesma coisa que nós já tínhamos feito antes. Aqueci com a folha sulfite e ela fica assim, ó. A bolinha branca revestida. Facinho, né? Deu pra entender direitinho. Aí, a mesma coisa eu fiz. Aqui, ó. Eu tenho até uma outra bolinha aqui, que eu já deixo a metade dela marcada, ó. Eu passo uma caneta azul, tá vendo? Que fica mais fácil da gente saber onde vai cortar. Vocês vão entender aqui, ó. Porque na metade dessa bolinha, ó, a bolinha de isopor aqui dentro. Na metade dessa bolinha, eu tenho que cortar. Eu vou cortar todo o excesso aqui. Vou cortar todo o excesso do EVA branco. Ficou umas rebarbas, tá vendo? Aí, deixa eu colocar outra bolinha que tá marcada pra vocês verem. Ó. Aí, aqui, dá pra ver o risco azul? Nesse risco, nós vamos cortar. Então, aqui, ó. Eu vou cortar em volta. Deu pra ver? Ó. Aqui eu tenho a metade da bolinha. Se eu for encaixar a outra, que é a que a gente vai usar, que é a bolinha do corpinho, ó. Tá vendo? Eu tenho metade certinha. Então, isso daqui é o corpinho da pepa. E aqui é a calcinha da pepa. Depois, quando a gente for montar, vocês vão entender direitinho. Por enquanto, é assim que a gente vai usar, certo? Então, aqui, ó. Essa aqui a gente vai guardar, que é o corpinho da pepa. Eu já vou ensinar a fazer a cabeça da pepa, mas para vocês conseguirem entender. Esse daqui é o rostinho da pepa, ó. Eu já modelei. Já tá modeladinho. Do mesmo jeito que eu fiz a calcinha, eu já tô com a outra parte do EVA modelado também, olha. Tá vendo? É metade de uma bolinha. É aquela mesma metade. Ó. Deu pra ver? A mesma metade da bolinha. Só que aqui, no caso, é cor de rosa. Aí, a gente vai encaixar aqui, ó. Encaixando com cuidado. Ó, rostinho da pepa. Eu já vou ensinar a esculpir, tá bom? Só pra vocês verem que a modelagem é sempre igual. Do mesmo jeito que eu fiz o pezinho, eu fiz o resto. Como que eu modelei o rostinho, então? Vamos tirar aqui a cabeça. Eu coloquei... Coloquei a bolinha aqui. Agora eu não posso tirar esse EVA, que ele já tomou o rostinho, o formato do rostinho. Coloquei a cabeça aqui esculpida.
Peguei o meu EVA cor-de-rosa aquecido, puxei quentinho, ele vai pegar esse formato, depois eu cortei em volta, certo? E ficou desse jeitinho. Prontinho. E aqui eu tenho o rostinho da Pepa. E esse daqui, ó, é o vestido. Do mesmo jeito. Bolinha de isopor dentro. Aqui a bolinha de isopor. Aqui, no caso, eu peguei uma folha, um pedaço de EVA um pouco maior. Por quê? Vou explicar pra vocês agora. Pra fazer o vestido da Pepa, ela tá aqui já, ó. Só pra gente entender. Pra fazer o vestido da Pepa, eu tive que deixar um pouquinho maior aqui, ó. O vestidinho dela. Então, o que que eu fiz? Na hora de cortar, aqui é a metade, ó, da bolinha. Eu não vou cortar na metade, como a gente cortou com a calcinha. Eu vou cortar um pouquinho maior. Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro eu corto o excesso. Vou tirar todo esse excesso do EVA. Tirei o excesso aqui. Agora, como que eu vou fazer? Eu vou olhar mais ou menos aqui por dentro, olha, uns 2 ou 3 centímetros. E eu vou cortar aqui, ó. Dá pra ver? Eu vou cortar mais ou menos aqui, ó. Seguindo aqui, em volta. Então, eu vou ficar com um vestidinho. Assim, olha. Vou mostrar pra vocês. Aqui, tá? E o vestidinho da Pepa tá pronto. A bolinha dentro e o vestidinho. Nesse caso aqui, ó, eu vou tirar essa bolinha, porque eu já tô com a outra, com a calcinha pronta. Lembra que essa daqui eu revesti? O que que eu vou fazer agora, ó? Vou abrir um pouquinho, pegar a cola quente, passar aqui, ó, bem pouquinho. Grudei. Viro, só em alguns pontos, tá? Cola quente, grudei. Mais um pouquinho, virei. Cola quente. E vou grudando. E vou fazer isso aqui algumas vezes. Já tá bom já. Pego o meu vestidinho. E vou encaixar com cuidado aqui, ó. Encaixar até chegar lá no fundo. Chegou, tá aqui, ó. Calcinha, vestidinho. Certo? Calcinha, vestidinho. Aqui depois a gente já vai encaixar a cabeça, ó. Tá dando pra entender mais ou menos? Então, vamos lá. Vamos juntar a cabeça já, pra gente conseguir entender bem o que que tá acontecendo? Então, aqui, ó. Eu não preciso passar cola. Por quê? Eu separei uma tirinha de EVA. Separei uma tirinha de EVA aqui. Vocês vão perceber na hora de esculpir que vai ficar uma parte da Pepa que é mais lisinha aqui embaixo, ó. Essa daqui. Essa parte vai ficar pra baixo. Então, eu vou achar o meio, a parte de baixo da Pepa. Faço uma marquinha aqui com o meu dedo. Coloco cola quente na emenda. Ó. Encaixo uma tirinha de EVA que eu separei. Coloco aqui a tirinha. Aí, eu vou puxar, ó. Revestindo a emenda aqui, ó. Tá vendo a emenda? Aí, eu vou juntando. Conforme eu vou cobrindo essa emenda, eu vou pegando a cola, passando um pouquinho de cola quente e cobrindo a emenda.
mais um pouquinho de cola quente, cobrindo a emenda, até chegar no final. Chegou no final, aqui, eu corto o excesso, certo? Então, vamos reservar. Vamos voltar para o sapatinho que a gente tinha feito aqui, ó. Lembram? Nós revestimos 2 bolinhas de 35, cortadinhas ao meio. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar duas tirinhas. Aqui eu tenho uma só, eu vou cortar ao meio. Para fazer o acabamento. Uma tirinha de EVA. O sapatinho, ó, tem uma parte que é mais alta e uma parte que é mais baixa. A parte mais baixa, que é essa daqui, ela é a parte de trás do sapatinho. Então, eu vou usar aqui a cola instantânea, que eu acho ela é muito mais prática. Então, olha, cola instantânea aqui no finalzinho. Bem pouquinha cola, coloquei a minha tirinha. Essa tirinha, ela vai revestir toda a volta do sapatinho, ó, até o final. Ela vai ser o acabamento do nosso sapatinho. Então, eu vou passando cola em toda a lateral. Ah, gente, eu esqueci de colar aqui, ó. Eu preciso levantar e passar cola aqui no isopor. Senão ela solta. Só em alguns pontos também, como a gente fez com a cabeça. Com a calcinha, desculpa. Então, eu levanto e passo cola. No isopor, eu tenho que usar cola quente. Não posso usar cola instantânea. Então, aqui. Cola instantânea. Para revestir todo o sapatinho. Até o final. Vou colocar aqui que fica mais fácil de entender, ó. Certo? Chegou no final, corto o excesso. Aí. A mesma coisa do outro lado. Levanto, passo cola quente. Acho a parte menor, aqui. E aí, nós vamos passar a cola instantânea. Um pouquinho de cola, posiciono. E nós vamos fazer isso em toda a lateral do sapatinho. No finalzinho, eu corto. Certo? Então, eu tenho o acabamento da lateral do sapatinho. Mas eu preciso de um acabamento embaixo, porque mesmo eu tendo colocado um retalhinho de EVA aqui, ó, fica aparecendo as emendas, tá vendo? E eu não quero que apareçam essas emendas. Então, eu vou pegar mais um retalhinho de EVA amarelo, vou passar cola em toda a volta, sem deixar nenhum pedacinho sem. E vou apoiar aqui
em cima do meu retalhinho. Seguro um pouquinho. Pressiono para grudar bem, que aqui é o acabamento. O acabamento tem sempre que ficar bem bonitinho. A cola instantânea, ela chama instantânea, mas ela demora um pouquinho mais que a cola quente para grudar. Então, aqui a gente vai fazer uma pressãozinha, vai esperar um pouquinho. Aí, já tá começando a grudar. Também, quando a gente usa bastante cola, aí sim ela demora mais para grudar. Enquanto isso, eu vou passar no outro. Mesma coisa, ó. Cola. E vou apoiar aqui. Segurar com força, tá? Que é pra ficar um acabamento bem bonitinho. Aqui já grudou. Agora, com a tesoura, eu vou cortar o excesso bem certinho, porque é o acabamento da minha peça. Aí. O sapatinho da minha pepa já tá prontinho. O outro. Cortei. Prontinho. Os dois pezinhos estão prontinhos. Pra perninha, eu vou precisar de um palitinho de churrasco. E 2 quadradinhos de EVA de mais ou menos 6,5 cm a 7. Depende do tamanho que você quer fazer a sua pepa. Aí, aqui assim, ó. Corto o palitinho ao meio. Vou passar cola. Cola quente. Posicione o palitinho deixando mais ou menos 1 centímetro. Colei. Espero secar um ladinho, vou fazendo o outro. Passei cola. Aqui vou usar a pontinha nesse lado. 1 centímetro. Colei. Enquanto isso tá secando o outro, né? Aí, aqui, olha, bem facinho. Eu vou enrolar como se fosse um rocambole. Enrolo. Deixei sobrando 1 centímetro, meio centímetro mais ou menos aqui. Com a cola instantânea, eu vou passar cola. Pouca cola. E vou terminar de enrolar o meu rocambole. E vou segurar um pouquinho para ele secar. Nós vamos fazer isso dos dois lados. Segura um pouquinho. Aqui já secou. Essa é a perninha da pepa. Vamos fazer do outro lado? Então, ó lá. Enrolei como se fosse um rocambole. Deixei meio centímetro. Passei cola. Aqui eu tô usando cola instantânea, mas pode ser a cola quente. E vou segurar. Secou. Tá prontinho. Esse sapatinho da Pepa é aquela galochinha que ela usa no desenho, né? Então, ela tem que virar uma botinha. Aí, eu vou pegar aqui, olha. Mais ou menos 1 centímetro. 1,5 centímetro, 1,3 centímetro de VA. 2 tirinhas, olha, elas têm que ser iguais. Se você não for boa de medida, começa com a régua, tá? Então, ó, elas têm que ficar iguaizinhas, certo? Vou pegar a emenda aqui, olha. Na emenda, passei cola.
e vou colocar um retalhinho de EVA. Eu não passei cola. Passei cola. Espera secar um pouquinho. Que a cola instantânea não é instantânea. Ó lá, grudou. E agora a gente vai revestir aqui, ó. Até o final. Passo cola na emenda. Fecho. Espero secar um pouquinho. E vou cortar o excesso. Espero secar que não secou. Agora sim. Aqui. Deu pra ver? Aí, vamos repetir do outro lado. Então, a mesma coisa. Passo cola na emenda. Coloco o retalhinho. Espero a colinha secar. Secou. Vou até o finalzinho. Passo mais um pouquinho de cola. Juntei. Cortei. Tudo bem? Agora aqui, ó, bem facinho. A parte da frente do pezinho é a mais alta. Na parte de trás, que é mais baixinha, eu vou pegar um palitinho e vou fazer um furinho bem no meio da bolinha, ó. Furei. E do outro lado também. Furei. Passo cola quente aqui. E encaixo com a emenda pra trás. E virou um pezinho com uma botinha. Olha aqui, ó. Do outro lado, a mesma coisa. Emenda pra trás. Dois pezinhos. Duas botinhas. Certo? Já tá tomando cara a nossa pepa. Vamos fazer a parte que eu acho mais difícil agora? Vamos lá, ó, a gente já tem o pezinho. Quer ver que legal? Vamos encaixar o corpinho, pra vocês verem como já tá ficando com cara de pepa. Lembra que a gente fez a calcinha, o vestidinho? Aqui, olha, no meio da calcinha, bem no meio, a gente vai fazer dois furinhos, ó. 1, 2. Dá pra ver? Dois furinhos. E aí, a gente vai encaixar o pezinho. 1, 2. Aí. Já tá ficando com cara de pepa. Tá vendo? Vestidinho, calcinha, pezinho. Agora, a gente vai tirar, colocar cola aqui no buraquinho que a gente fez. E nós vamos encaixar. O importante aqui, ó, quando a gente faz esse processo, é que ela não vai ficar em pé. Então, você segura com a mãozinha e ajeita para que ela fique em pé.
tá? Aqui eu tô com uma toalha, é mais difícil deixar em pé. Deixa eu pegar a plaquinha que eu tinha separado, aí, e ajustar na plaquinha. Aqui eu dou o movimento que eu quero na minha pepa. Pronto, parou em pé. Eu separei uma plaquinha de acrílico para servir de apoio para ela. Nem precisaria, eu posso deixar ela só assim. Mas se eu quiser dar um acabamento mais bonitinho, eu separei uma plaquinha de acrílico. O que que eu faço? Passo cola aqui embaixo, nos dois pezinhos. E encaixo na minha plaquinha de acrílico, certo? Olha lá. Só isso. Só pra vocês verem como vai ficar. Aí, logo aqui, ó, já vem a cabeça da pepa. Ah, tá ficando bonitinha. Vamos continuar. Essa é a cabeça pronta. Essa parte da emenda vai ficar embaixo. Vamos aprender a esculpir? Como eu disse, é a parte mais difícil. Mas não impossível. Bolinha de 75. Bolinha de 50. Eu vou pegar um estilete. Aqui tem a marquinha. Deixa eu abaixar. Aí, ficou bom. Aqui tem a marquinha do meio da bolinha, que vai servir de referência pra mim. Tá vendo? Deixa eu pegar a caneta pra marcar pra vocês, ó. Eu vou fazer 3 cortes nessa bolinha. Eu vou fazer um corte aqui, deixando mais ou menos 1 centímetro da bolinha. Vou tirar essa tampinha. Vou fazer um corte aqui, deixando 1,5 centímetro da bolinha. E vou fazer um corte aqui, tirando mais ou menos novamente 1 centímetro, uma tampinha da bolinha. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Com a minha bolinha, ó. Tá vendo? Vamos ver como que isso funciona? Agora, eu vou fazer uma sujeira. Vamos lá. Primeiro corte de 1 centímetro. Cortei. Tirei a bolinha. Segundo corte de 1,5 centímetro. E o terceiro corte, que é só uma tampinha. Certo? Ficou assim, ó. Ficou a casinha de um caramujo, ó. Vamos ver um jeito bom de ver aqui. Aí, ó. Certo? Deu pra entender direitinho. Aí. Aqui na minha bolinha, a minha bolinha, ela vem com uma marcação. Aqui, ó. Exatamente aqui. O que que eu vou fazer? Deixa eu mostrar melhor, ó. Tá vendo essa marquinha aqui? Eu vou posicionar esse corte de 1 centímetro que eu fiz. Aqui, ó. Esse aqui. Em cima dessa bolinha. Pronto. Posicionei, ó. Ficou assim. Seguro. E com a minha caneta, eu vou fazer uma marcação aqui, ó, em volta. Isso aqui que eu fiz. E agora eu vou pegar o estilete e vou arrancar essa tampinha. Certo? Isso vai ser o encaixe. Ó. Esse é o encaixe do narizinho da pepa. Tudo bem? Então, vamos lá. Passo cola e encaixo o narizinho da pepa.
Agora, novamente com a caneta, eu vou fazer uma outra marcação aqui dentro, ó. Eu vou pegar e vou marcar mais ou menos 0,3 centímetros em volta. E é aqui que a gente vai começar a esculpir. O que eu vou fazer? Como se fosse uma laranja, a gente vai descascar. O importante aqui é tirar pedacinhos pequenos do isopor. Por quê? Porque se eu tiro uma quantidade pequena de isopor, eu consigo consertar com a lixa. Se eu tirar um pedaço muito grande, eu vou fazer um buraco e depois eu não consigo arrumar. Então, ó, eu vou tirar em diagonal. Olha lá. Tirei em diagonal. Deixa eu ver se eu consigo uma posição ali, ó. Deu pra ver? Como se fosse fazer um biquinho. E aqui, essa parte que a gente tinha cortado, ainda bem que eu lembrei pra avisar. Essa parte aqui, ó, ela fica pra baixo do narizinho. Deixa eu achar uma posição legal pra mostrar. Redondinho, redondinho, redondinho. Aqui é onde a gente tá esculpindo e aqui a parte de baixo. Então, essa parte do narizinho da Pepa, ela fica pra baixo. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui isso que eu queria, tá? Então, essa é a parte de baixo do narizinho, ela fica retinha. E agora a gente vai esculpir. Então, nós vamos tirar pedacinhos pequenos, olha, de EVA. Tá dando pra ver? Sempre arredondando. Descascando como se fosse uma laranjinha. Olha só como ficou. Fininho, tá vendo? Olha lá. Aqui é aquela parte que é reta. Ficou como se fosse um biquinho. Mas ele ficou muito compridinho. O que a gente faz? Tira mais uma lasquinha do focinho da Pepa. Ó. Parte de baixo, que eu falei. Então, essa cabeça, ela vai ficar assim, ó. Aqui. Mas tá vendo que tá cheio de marquinha aqui, ó? Isso daqui, quando eu vou modelar no EVA, aparece. Pra não deixar essas marquinhas todas aparecerem, o que a gente vai fazer? Vai pegar uma lixa 220. Essa é a parte mais chata. E nós vamos lixar pra tirar todas essas marquinhas do EVA. Oxê! Do isopor. Vamos lá? Então, a gente vai lixar, ó. Ainda preciso dar mais uma lixadinha, ó, pra tirar esse restante da marquinha. Mas aí vocês vão lixar com calma. Deixa eu ver se tem um pedaço bem bacana. Aqui, ó, tá vendo? Vou deixar bem lisinho, ó, como tá aqui. Sem nenhuma marquinha. Certo? E a cabeça da Pepa tá pronta.
É isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. É assim que ela fica. Essa parte aqui é a de baixo, então ela fica desse jeito aqui, na verdade. Deixa eu achar. Assim. Esse é o rostinho da Peppa. Que nós vamos apoiar em um copo. Dessa forma. Aquecer a folha de EVA, que a gente já tinha explicado como fazia. Faz de conta que a lixinha é o EVA. Colocar aqui em cima, esticar. E aí ela vai ficar desse jeito aqui. Esse jeito aqui não, né? Que esse aqui a gente já juntou as duas partes. Já colocamos a faixinha em volta. E ela ficou desse jeitinho. Certo? Deixa eu fazer uma faxina rapidinho aqui. Tirando essa sujeira toda que eu fiz. Pra gente passar pra segunda parte, que é a montagem da peça. Vamos pra montagem da peça agora. Então, aqui eu tenho perninha. A cabeça. As mãozinhas, que vocês vão gravar, dar uma pausa e depois tentar fazer igual, tá bom? Quem quiser o molde, me adiciona no Facebook, que eu deixo o molde lá pra vocês. E as duas orelhinhas. Também eu deixo lá no Facebook. Certo? O que eu preciso aqui na Peppa? Um pedacinho de palito para encaixar a cabeça. Então, aqui, ó, eu acho o meio do corpinho. Faço um furo. Na cabeça, a mesma coisa. Faço um furo. Encaixo aquele pedacinho do palito. É importante eu passar cola nas duas pontas, então eu passo cola aqui e passo cola aqui. Pouca cola, tá? Eu exagerei aqui, vai ficar um pouquinho feio. E vou encaixar com a cabeça virada pra frente. Encaixei. Agora, as mãozinhas. Passo cola. Vou colocar uma de um lado. A outra do outro lado. A gente vai mudar o movimento, então eu vou deixar uma pra baixo e uma pra cima. As duas orelhinhas aqui eu vou colar com cola instantânea para não aparecer o excesso. Cola instantânea na orelhinha. Posiciono uma. E posiciono a outra. Eu separei também para minha Peppa olho móvel. Tá difícil meu olho móvel aqui. Olha. 2 olhos móveis. Cadê? Aqui. Vou virar de frente para eu marcar aqui. Também com cola instantânea. Eu faço a marcação que eu quero, o lugarzinho do olho.
1, 2. Posiciono. Tá aqui, ó. Ai, gente, pena que a luz aqui não tá muito boa, viu? E agora a gente vai pra pintura. Eu tô usando uma tinta pink, que é a cor das bochechinhas da Peppa. Então, ó. Pintura. São 2 círculos na bochecha. De um lado. Que luz ruim que eu tô aqui hoje. Aqui de um lado. Aí eu vou virar do outro lado. Aqui eu preciso ver direitinho pra fazer exatamente na mesma posição. E aqui do outro lado. Olha. Então, ela ficou assim, ó. Vou mostrar de cabeça pra baixo. 1, 2. E agora, o focinho dela. São 2 bolinhas também. Aqui no focinho. Uma bolinha. Aí, 2 bolinhas. Quando a gente pinta o EVA, o interessante é você deixar de secar e dar 2 demãos, porque ele é bem ruinzinho para pegar tinta. Então, esperou secar, 2 demãos, certo? E a nossa Peppa tá pronta. É só isso, gente. Deixa eu abrir a câmera para mostrar para vocês. É isso aqui, ó. Ela de ladinho, o sapatinho, calcinha, mãozinha, o rostinho dela, olha. Prontinha. É isso daqui. Quem tiver alguma dúvida, quiser me adicionar no Facebook, é Vivian Balaban, N no Vivian e N no Balaban. Qualquer coisa, eu deixo os moldes lá pra vocês. E me desculpe pelo vídeo, que a qualidade não tá muito boa, mas a luz aqui não tá ajudando hoje, tá bom? Beijo e tchau! Espero que vocês tenham gostado. Beijinho!